a um povo que prefere um falso evangelho, um falso Cristo e uma falsa doutrina. Não existe evangelho para jovem, evangelho para adolescentes e para crianças. Só existe um evangelho e esse é para pecadores. A maior revelação de Deus ao homem é esta: estude sua Bíblia. Pregação dura produz corações brandos. Pregação branda produz corações duros. Essa eu gostei. O púlpito não é lugar para comediante. Céu e inferno são assuntos extremamente sérios, só podendo ser abordados em profunda agonia. Nunca suavize o evangelho. Se na verdade ofende, que ofenda. As pessoas passam a vida inteira ofendendo a Deus. Próxima. Antes de desejar pregar ao mundo, deixa. Esfriamento espiritual é apenas o resultado do afago em pecados ocultos. Nunca é culpa da sua igreja. Acredite nisso. No céu não haverá católicos ou luteranos, pentecostais ou tradicionais. Lá só haverá homens e mulheres marcados pelo sangue do Cordeiro e que nasceram de novo. Não pode haver paz entre nós e Deus enquanto houver paz entre nós e o pecado. Não podemos ser amigos de Deus enquanto somos coleguinhas do mundo. Não é possível. Toda crise familiar está relacionada com a falta de uma vida que teme a Deus. Satanás não teme nem respeita grandes e poderosas igrejas, mas recua e tem que recuar diante de pessoas marcadas pelo sangue do Cordeiro. A fé em Jesus gera uma transformação radical. Nunca foi uma adesão apática a uma igreja. Nunca foi. Certamente o silêncio de Deus tem a ver com a poeira na minha Bíblia. Eu decidi profunda e honestamente estudar a minha Bíblia e encontrei muitos erros, todos eles em mim. Uma das maiores utilidades das redes sociais e aplicativos será o de provar no dia do juízo de que a falta de oração e estudo da palavra nunca foi por falta de tempo. Deus não é garçom para atender nossos pedidos em troca de 10%. Coisa boa. Gostei. Começamos bem, não começamos? O jeito de ser de Deus está revelado em Mateus 5. Eu convido você para abrir sua Bíblia. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Se você tiver interesse em saber, tá bom. Então, como é o jeito de Deus e qual é a cultura de Deus? Você não pode entender a cultura de Deus e o jeito de ser de Deus se você passar de forma indiferente a Mateus 5, 6, 7. Nós não somos um povo do Antigo Testamento, nós não somos judeus, nós não somos a nação de Israel, não existe promessa para nós que esteja igual a de Israel e nem a de Israel que seja igual a nós, a não ser Cristo. E a esperança que em Cristo nós temos. Fora isso, nós somos bem diferentes em relação à cultura e promessas. E aqui o Senhor Jesus, ele coloca em Mateus 5, 6 e 7, que é conhecido esse bloco como o Sermão do Monte, o jeito de ser de Deus. Não somos nós que declaramos que somos, é a palavra do Senhor que define que somos. E aqui, os cidadãos dos céus, ele é revelado em Mateus 5, 6, 7. Se você não sabia disso, há uma grande revelação de Deus para nós hoje à noite. Estude. Esses 3 capítulos, eles não podem ser desconhecidos. Na verdade, ele deveria ser decorado por todo cristão. Porque aqui é onde Jesus para e diz assim, cidadão do céu é assim. E se não for assim, não é meu. É muito claro. John MacArthur, ele escreveu um livro que eu recebi de presente, A Outra Face. A outra face, ele diz que Jesus, ele não é o amigão, gente boa, o bonzinho, o cheio de amor. John MacArthur, ele escreve esse livro, A Outra Face, sugiro essa leitura, que ele diz, bom, e o que você entende quando Jesus ele falou para o Nicodemos que ele não tinha jeito? Porque a gente pensa que o diálogo de Jesus com Nicodemos tem que nascer de novo. Sabe o que significa tem que nascer de novo? Você não tem jeito. E isso não é uma palavra branda. A gente pensa que Jesus, ao chegar no templo com aquele chicote, ele não tomou remédio naquele dia. Ele surtou. Porque isso é diferente do Jesus do antigo, das outras páginas. Onde você leu um Jesus diferente daquele? Aonde está um Jesus diferente daquele do chicote? Em qual página? Em que verbo?
Em que palavra? Em que situação? É diferente daquele. Não há um Jesus que deu um surto no dia do templo, onde estavam fazendo de lá um negócio. Em João capítulo 6, por exemplo, quando Jesus manda os discípulos irem embora, por causa que a mensagem estava muito dura, é o mesmo Jesus com um chicote na mão. Quando estava falando com Nicodemos, que ele tinha que nascer de novo, porque ele não tem jeito, não tem ajuste, não tem melhoria, ele tem que morrer para nascer de novo, ele era uma mensagem muito dura naquela época. Não é para nós hoje, porque a gente está entendendo isso tudo como palavras de alguém que a gente faz de conta que não entende. Quando Jesus falou para o jovem rico, por exemplo, você vai pegar tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Depois você vem e me segue, porque só assim você conseguirá me seguir. Isso é uma palavra muito dura e de absoluta rejeição a esse ouvinte. Estamos passando uma época, assim, eu acho que a gente está vivendo uma época boa, não acho que nós estamos numa época, nem como Nova Vida, que nós estamos atravessando uma fase boa, uma fase de ascensão. Eu acho que nós estamos vivendo uma fase de declínio. Eu, como pastor, vejo isso. A questão não está relacionada mais à igreja, a questão está relacionada agora aos corações. Né? Como é que você será? Porque o geral mesmo não vai ser fácil. E tenho me preocupado cada vez mais comigo e com a doutrina, para que a gente escape. Não escape no fiozinho, mas que a gente escape por uma consciência. E mais uma vez, eu queria compartilhar com vocês hoje uma outra face. Será se nós a temos? E aqui em Mateus 5, fala de uma outra face que a gente mostra quando a gente leva uma bofetada. Mateus 5, 38 e 39. E somente nesses 2 versículos eu medito hoje à noite. Mateus 5, 38 e 39. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Mais uma vez, vocês ouviram lá no Antigo Testamento que deveria ser olho por olho, dente por dente. Eu agora estou dizendo, não resista ao perverso, isso é, não entre em combate, não revide, não parta para a vingança. Mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, não é fácil sermos Cristo enquanto nós não formos Cristo. Nos ajude a não chegarmos aqui, ó Deus, e vermos uma mensagem distante de nós, mas nos ajude a compreendermos a mensagem que faz a gente ser do jeito que o Senhor quer que a gente seja. Destrua as nossas estruturas hoje à noite. Derrube as paredes erradas. Construa em nós o teu projeto. E queremos te pedir, Deus, que essa palavra faça sentido, que seja compreensível, que o Senhor simplifique para nós e que seja uma palavra poderosa para a gente. Dependemos do teu Espírito para isso, no nome de Jesus. Amém. A chave desse bloco de Mateus 5, 6, 7 está basicamente aqui no versículo 20 do capítulo 5. Então, se você pegar aqui o versículo 20 do capítulo 5, a chave, assim, o versículo-chave desses 3 capítulos, muitos concordam que é esse versículo 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça, isso é, os teus valores, o teu jeito de viver, não exceder em muito a dos religiosos, escribas e fariseus, não é uma questão que será difícil. A palavra é, jamais você entrará no reino dos céus. Isso não é uma palavra dura? Eu não estou te dizendo que há um jeito possível de entrar. Eu só estou dizendo para você que só há um jeito de entrar. E esse jeito de entrar está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Versículo 38 e 39 é um tapa na cara mesmo. Porque está aqui um texto que faz com que a gente perceba que a nossa perspectiva do futuro tem atrapalhado muitos de nós a viver hoje. Eu explico. Muitos de nós estamos garantidos na eternidade. A gente tem certeza da vida eterna. Só que isso causou um dano para nós. Na perspectiva da vida eterna, a gente não vive mais no presente.
Isso é, vamos ao reino de Deus. Mas esse reino ainda não veio até nós. Nada mais sem lógica. Nós vamos morar no reino de Deus. Já pertencemos ao reino de Deus. Mas só que os nossos valores, nossas reações, o nosso jeito de viver e ser, não é compatível com o reino de Deus. Mas como? Se a oração do Pai Nosso é exatamente: venha a nós o teu reino. Isso é, ao Senhor e ao teu reino eu sou submisso. É o Senhor quem define, é o Senhor quem manda. Eu não posso ir morar em um lugar, presumir que eu vou morar num lugar, sem com que esse lugar já defina os meus valores hoje. Então parece que alguém mentiu para nós. Garantiu um céu sem esse reino ser poderoso hoje e transformador agora. Para ir para o céu tem um jeito de viver hoje. Não é uma questão futura, é uma questão agora. Porque só quem vive mediante os valores do reino é que faz com que ele futuramente seja uma realidade. Amém? Porque nós estamos numas garantias religiosas, pelo batismo ou pela ceia, ou por algum outro movimento religioso, que nos fez entender que o nosso futuro, por vir, eterno, já está garantido. Enquanto o Senhor Jesus aqui em Mateus 5, 6, 7, dizendo de jeito nenhum, e eu tenho que ficar pela palavra. E é ela, o prumo, que vai medir, vai denunciar se alguma parede em mim está torta. É a régua que vai declarar que algo em mim está faltando. É a balança que vai dizer e denunciar que algo está em falta. E o que a gente vai falar desses 2 versículos aqui? Eu não sei por que eu escolhi esses 2 versículos. São 2 versículos que eu não queria que existisse na Bíblia. São 2 versículos que eu não concordo. São 2 versículos que eu não queria ter conhecido, porque são 2 versículos que é contrário completamente aos meus direitos. A minha carne, ela estremece, dá coices, porque eu não consigo admitir alguém dar um tapa na minha face e eu oferecer outra. Isso é totalmente contrário aos meus direitos, contrário a mim como homem, contrário a mim como estrutura, contrário a mim, cheio das minhas possibilidades de retaliar, e o Senhor está dizendo, não é para retaliar. Se isso fosse em qualquer pessoa que eu amo, eu ficar numa atitude passiva e ensinar que a outra face agora seria colocado à disposição do ofensor para que ele batesse de novo. Então eu não queria que, na verdade, esse versículo existisse. Já que ele existe, eu preciso entendê-lo. Já que ele existe, eu preciso que ele me defina. Já que ele existe, eu preciso que ele me regule. Eu preciso que ele me diga, então, o que está escrito aqui, para que isso não seja um problema para mim, mas que isso seja um valor em mim. Para que eu não resista mais a esse versículo, que eu salte esse texto, passe para o Pai Nosso, mas que eu preciso encontrá-lo. O que o Senhor quer me ensinar aqui? E na dependência do Senhor, quero compartilhar com vocês isso, entendendo que na oração do Pai Nosso, em todos esses 3 capítulos, perceba que o Senhor ele se preocupou muito mais com coração e reação do que com a ação. Vou explicar. Para os judeus, era o público-alvo aqui do Senhor, pelo menos os discípulos eram o público-alvo. O que mais prevalecia era a ação, o jeito de fazer e como fazer. Aí surgiram os legalistas, que dependendo do comprimento do vestido, dependendo do que se faz, do que não se bebe, do que se bebe, você é aprovado por Deus. Se você guarda um dia, se não guarda um dia. Se você não carrega coisas, ou você carrega coisas num determinado dia. Se você toca naquilo, ou se você não toca naquilo outro, isso vai ser aprovado. Os judeus tinham isso. Então, é mais a ação que torna a pessoa aprovada. O Senhor tocou exatamente nesse ponto. Isso não é a ação. É coração e reação. Porque se você olhar com ódio para o teu irmão, você já é assassino, você não precisa mais matá-lo. Para o judeu, é assassino quem mata. Para Cristo, é quem odeia. Porque a questão é coração. Assim como o adultério, você não precisa mais ter relação sexual com outra pessoa. Você só precisa desejar no seu coração. Você é adúltero. Então a questão é coração, já não é mais ação.
E outra coisa, reação. Aí, reação é onde pega aqui nesse texto. Porque deram um tapa na sua face. Como é que você vai agora reagir? Porque enquanto você estava pianinho, ninguém mexeu com você, é uma coisa. Alguém sentou a mão no pé da sua orelha, agora é outra. Enquanto eu estou quieto, não mexa comigo, eu sou crente. Quando eu levo uma bofetada, agora vamos ver com quem você mexeu. Pronto, então, entende? É exatamente aí que o Senhor toca, porque agir sem ninguém mexer contigo, isso é fácil. Ser Cristo é uma questão de coração e reação. Então vamos para um texto que mais exige de nós uma reação correta. Vamos tentar entender? Primeira pergunta que eu acho que é necessária fazer para nós é assim: deram uma bofetada no rosto de quem? Alguém deu uma bofetada. Se alguém te ferir na face, a pergunta é: em que face essa pessoa deu o tapa? Pensou? Encontraram você na rua e deram um tapa. Deram um tapa em quem? Em você? Ou em Cristo? Deixa eu te contar um segredo. Mateus 5, 6, 7 não foi escrito para multidão, para curiosos. Mateus 5, 6 e 7 foi declarado aos discípulos. Você pode começar logo no primeiro versículo e no segundo versículo de Mateus 5. Jesus, ele fala às multidões, mas os discípulos se aproximaram. E no versículo 2 diz: então o Senhor passou a ensinar os seus discípulos. Isso faz todo sentido, porque a multidão não pode ser sal e luz. Só quem pode ser sal e luz, que são os versículos seguintes, são os discípulos de Jesus. Ele entender que uma multidão vai ser sal e luz contraria completamente o propósito de ser Cristo. Tranquilo, gente? Estão comigo? Então, quando o Senhor diz assim: você discípulo, você que me segue, você que é Cristo, eu em tu e tu em mim. Quando você leva uma bofetada, quem levou a bofetada? Cristo. Então, primeira coisa, não se trata dos seus direitos, se trata de quem você é. Então, quando alguém acertou uma bofetada em você, você não precisa retribuir, porque não deu em tu, a não ser que o tapa tenha atingido tu. Porque se o tapa foi em tu, aí é contigo, aí você vê o que você vai fazer. Agora, se foi em Cristo, é Cristo que responderá o tapa. Viu como é fácil? Sabe por que é difícil? Porque não existe, para muitos cristãos, Cristo em mim. O fato de Cristo ser eu, isso está tão longe da realidade moderna, da igreja moderna, que se acertarem um tapa em mim, pegou em mim e não em Cristo. Porque Cristo está tão distante, mas tão distante, e ele não tem nada a ver comigo, que o tapa pegou em mim. Só o tapa acertando em Cristo é que esse sentido, esse versículo e esses ensinos vai começar a fazer sentido para nós. A gente tem muito eu ofendido. E as retaliações é por causa exatamente do eu ofendido. Mas não existe mais eu vivo. Não sou mais eu quem vive. Está fácil, irmãos? De entender? Você pode ir comigo, por favor, para Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, verso 40 e 42. Atos, capítulo 5. A partir do verso 40. Chamando os apóstolos, isso é, a turma que aprendeu o Sermão do Monte, deram uma surra neles e ordenaram-lhe que não falasse em nome de Jesus, e soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se
por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Sabe como foi que os discípulos, eles começaram o seu ministério? Com uma surra. E sabe por quê? Porque eles estavam falando que Jesus é o Cristo. Então eles foram presos por guardas pretorianas, por soldados romanos. Os líderes religiosos da época queriam matá-los. Veio Gamaliel, eu estou só narrando o texto, e Gamaliel disse: não mate esses homens, porque se for de Deus prevalecerá, se não for de Deus é morrer. Mas não satisfeitos, deram uma surra nos discípulos. A pergunta é, se fosse um cearense no meio desses 12. Eu acho que tinha um, chamado Pedro, o homem da faquinha, que decepou a orelha de Malco, quando ele veio tocar no Senhor Jesus. Pois é, esse Pedro estava aqui. E sabe como é que ele sai depois da surra? Feliz. E qual a razão da felicidade dele? Por ter levado a surra? Não. Por ter sido considerado digno de levar uma surra por causa desse nome. Por que eu estou apanhando? É porque você fala de um Jesus que nós não aceitamos. É por isso? É por isso. Vocês estão me açoitando porque eu anuncio Cristo. É isso. Então eles não poderiam sair de lá de outra forma. Entenderam o que é a face ofendida? A gente não vai vencer tudo. Tenho ouvido alguns cânticos de crente que eu não acredito que aquilo possa ser inspirado pelo Senhor, irmãos. Eu não acredito que aquele negócio seja bíblico. Eu não acredito que a gente vai passar por essa vida sem levar um tapinha sequer. Eu não acredito. Porque ou nós somos agente secreto do reino, que esse ministério não existe, ou a gente não é. Eu não acredito que alguém no seu trabalho não lhe persiga. Não acredito. Eu não acredito que vizinho não vá com a sua cara. Eu não acredito que pessoas da tua própria família te rejeitam. Eu não acredito que isso não vai acontecer nunca. Eu não acredito que aquilo que você fala irrita as pessoas que ouvem. Eu não acredito. Eu não acredito que eu possa passar por essa vida sem as pessoas olharem para mim com um olhar de fogo, querendo que eu morresse. Eu não acredito. Sabe por quê? Porque nós estamos exalando um perfume, e esse perfume é o bom aroma de Cristo, segundo Coríntios, capítulo 2, e diz que esse aroma tem cheiro de morte e tem cheiro de vida. E as pessoas não vão querer sentir esse aroma. Fico imaginando esses apóstolos, depois de ter levado uma surra, eles descobriram que é a alegria. Para muitos de nós, a alegria só está no dicionário, porque a gente não sabe o que é ser feliz. Muitos de nós ainda estamos em busca dessa tal de felicidade. Sabe por quê? Porque se você for falar com qualquer cristão hoje, na sua grande maioria, ele tem mais coisa para reclamar do que para agradecer. A vida não presta, o que eu tenho não é suficiente, o que eu sou é uma droga, essa miserável vida que eu tenho. O Ioque nem levou uma bofetadinha ainda. São apenas os seus sonhos não realizados. Não estou nem interessado em realizar sonhos de Cristo. Estou pensando no meu ainda, que Ele não aprovou os meus planos. E eu já estou cheio de crise. Eu não consigo entender isso como evangelho. Vão acertar a mão no seu lado direito, assim, com mão aberta, aquele som bonito que faz. Pá! Porque estão batendo em mim. Quero convidar a você a... Estamos em Mateus 5? Veja comigo, por favor, Mateus 26. Mateus 26, 67 e 68. Mateus 26, versos 67 e 68.
Então, Jesus preso, então, uns cuspiram no rosto dele. E lhe davam murros. E outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza, ó Cristo. Quem foi que te bateu? Pegaram o nosso Jesus e colocaram um pano sobre a cabeça dele e começaram a dar murro. E outros tapas. E dizendo: profetiza aí, Cristo, quem foi que te deu o murro? E sabe o que foi que ele fez? Se você não sabe o que foi que ele fez, você sabe o que ele poderia ter feito. Pedro entendeu esse texto. Pedro entendeu o Sermão do Monte. Pedro entendeu a surra que ele levou em Atos 5. E sabe o que foi que o Pedro, o homem da faquinha, que cortou a orelha de Malco, depois de ter ouvido o Sermão do Monte, que teve que colocar em prática em Atos 5, sabe o que foi que ele escreveu para a igreja? Convido você a ir à primeira carta de Pedro, capítulo 2. O homem que levou a surra em Atos 5, ele escreveu o seguinte, em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 19. Se você quiser acompanhar aqui na tela, a gente projetou os textos. Porque isso é grato. Que alguém suporte tristezas, que alguém suporte sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Você fez, pecou e está sofrendo consequência, não há glória nisso. Se, entretanto, quanto praticais o bem, sois igualmente afligidos, esbofeteados, e o suportais com paciência, isso é o que Deus quer. Porquanto para isso mesmo fostes chamados. Qual é o meu chamado? É te levar a bofetada injustamente. Você estava com crise, você não sabia o que Deus queria da sua vida? Sério? Culto e revelação hoje à noite, irmãos. Não há glórias? Deus está revelando nesse culto hoje à noite o que Ele quer de nós. O quê? Leve bofetada em meu nome. E é para isso que a gente foi chamado. Pois que também Cristo, aquele lá de Mateus que levou murro, sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O qual a diferença entre nós e ele é que ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro dos nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Aí a gente entende o texto. Por suas chagas nós fomos sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O que Deus quer de nós? Leve bofetando. Entende assim, não há um evangelho difícil da gente entender. Só há um evangelho difícil da gente viver. Porque para viver o evangelho a gente tem que morrer. Enquanto nós ficarmos cheios de direitos, nossos projetos, nossos sonhos, nosso não sei o quê, o eu não sei o quê, o eu não sei o quê, é impossível. Porque todo tapa que levar não vai ser em Cristo. Vai ser em mim. E tapa em mim, amigo, vai levar de volta. Porque eu não tenho o sangue de Cristo. E também não tenho sangue de barata. Olha que palavra boa para um crente dizer. Eu não tenho sangue de barata. Resposta: não. Você não tem o sangue de Cristo. Eu não acredito que a questão é olho por olho, dente por dente.
Porque se fosse olho por olho, dente por dente, e apesar que esse versículo nunca deu certo. Esse texto ele foi para um campo da legislação judaica, seria para organizar a lei quando ela tivesse que ser colocada. Se matou um boi, restitui boi. Se derrubou uma casa, restitui casa. Olho por olho, dente por dente. Mas na aplicação pessoal, a gente nunca vai saber medir a força de um soco. Porque a gente não vai dar só um de volta. Porque agora que você me acertou um soco, eu agora estou no direito de te responder mediante a minha dor e a minha ofensa. E sabe o que eu vou fazer contigo? Geralmente é dar um tiro. Não na cabeça para matar logo, mas na perna. E ver você caindo. E depois eu dou outro no ombro. E vou ver você agonizando. E vou louvar a Deus por isso. Pela oportunidade de te matar aos poucos. Sabe por quê? Porque você um dia me deu um soco. Essa mentalidade está a léguas de distância, anos-luz do cristianismo. Poderia pregar hoje à noite aqui, gente boa. Deus tem o melhor para nós. Mas pensa num cara cansado. Não tem nem voz para isso. Mas pensa num cara cansado. Não do ministério. Mas pensa num cara cansado das igrejas evangélicas hoje. Se por acaso hoje você está aqui nessa igreja e está extremamente descrente com crente, eu lhe dou toda a razão. Porque se tem um povo que caiu em descrédito, é esse tal de crente. Essa bagunça que está nas igrejas. Mercenários e bandidos em púlpitos. Mas deixa eu só te contar um segredo. Sabe por que essas pessoas existem? Porque eles têm clientes. A culpa não é deles. O texto que nós leremos daqui a pouco diz que a culpa é do povo. Porque o povo não quer o evangelho. O povo quer a bênção. Não quer ser Cristo, quer a cura. Não admite perder, porque ele nasceu para vencer. Não admite abrir mão dos seus desejos, porque ele veio aqui para essa terra para ser feliz. Então tem que ser outro evangelho. Ou, na verdade, deveria ser outra religião. Mas eles não vão cometer o erro de usarem outra Bíblia. Porque não existe livro mais letal do que esse e mais aprisionador de pessoas do que esse, com o espírito errado. Vamos para frente. A questão, então, da outra face. Temos outra face? Quando levamos um tapa na face direita, aqui o Senhor está dizendo, oferece outra. Diz, que outra? Qual é a outra face que agora a gente vai dar? Qual é a outra face que a gente vai oferecer? A mesma. Porque a palavra não é hétero, a palavra é allos, é a mesma. Você não vai mostrar agora outra face não diferente. Outra face é a mesma. Se acertou em Cristo, qual é a face que agora você vai ter como reação? A de Cristo, louvado seja o Senhor. Então assim, se você acertou um tapa em Cristo, o que você vai ter como retorno é o retorno de Cristo. Então, se você acertou um tapa em Cristo, e isso já está revelado lá em Mateus, quando ele levou os socos, murros e bofetadas, e ele não fez nada, essa é a reação. Então, é uma reação passiva? Ele disse, jamais. É uma reação de um covarde? Ele disse, jamais. É a reação de um medroso? Ele disse, nunca. Essa reação aqui de oferecer a outra face não tem nada a ver com medo e nem com passividade, de ser frouxo, de não ter valor próprio. Longe disso, a não ser que você considere que Jesus era assim. O que era manifesto com um tapa, tendo como reação, é uma identidade. Só identidade. Quero trazer à memória aquilo que me traz, esteja conhecido, não? Vamos ler onde é que esse texto está inserido. Lamentações, capítulo 3. Por favor, se você quiser me acompanhar. Lamentações, capítulo 3, verso 21.
Eu lerei esse texto, eu quero ler esse texto assim um pouco mais longo, mas queria muito que você me acompanhasse. Até mesmo porque eu não queria falar de mim assim, eu queria muito que a palavra falasse por ela mesma. Presta atenção no que esse texto fala. Lamentações 3, a partir do versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Só uma pausa, você pode entender isso de duas formas. A misericórdia do Senhor é a causa de eu não ser consumido, no sentido de que ela renova sobre mim. Certo? Certo. Mas a misericórdia dentro do Senhor, de mim, a misericórdia do Senhor em mim, em relação ao outro, é a razão de eu não ser consumido. Pelo quê? Se eu preciso usar de misericórdia com alguém, eu estou fazendo uma opção. Ou eu vou usar de misericórdia, ou eu vou odiar essa pessoa. Então, assim, ou eu terei misericórdia, ou eu odeio. Se eu odiar, eu serei consumido pelo ódio. E eu vou adoecer emocionalmente. E eu vou adoecer mentalmente. E eu terei doenças no meu corpo que não aguenta mais a minha alma, de tanta mágoa, de tanto ranço, de tanta dor, e de tanto orgulho, e de tanto ódio. Aí Jeremias está dizendo, se não fosse a misericórdia do Senhor em mim, eu teria me consumido. Quer ver como faz sentido? Verso 23, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para o que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário, fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Verso 30. Dê a face ao que te fere. Farte-se de afronta. Faz sentido? A misericórdia do Senhor é a razão de eu não ser consumido, porque as bofetadas são diárias. Verso 32. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem o seu pleito, não veria o Senhor? Então, só até aqui. O Senhor vê as bofetadas que nós levamos. E Ele não se alegra com isso. São homens maus que fazem isso conosco. E Ele está dizendo, eu estou vendo. E você vai ter que fazer uma coisa agora. Ou você decide retaliar, revidar e odiar. Ou você vai usar de misericórdia igual como eu fiz com você. Porque assim, Romanos diz que nós éramos inimigos de Deus. E fomos reconciliados por causa do sangue do seu Filho. Nós éramos o quê? E por que a gente acha que Deus fez uma ótima escolha? Por que muitos de nós acreditamos que a gente nasceu e Deus já queria assim um caso com a gente? Ele é uma música interessante assim. Deus é apaixonado por nós. Me diz um texto que fala que Deus é apaixonado por nós, ou Ele vai ter que renovar a misericórdia todo dia. Não existe essa paixão de Deus por nós. Deus é louco por você. Sou louco por ti. Amore. É muito engraçado. Nós éramos inimigos. Sabe o que é inimigo? Hostil. O Senhor está mandando ir para a esquerda, a gente vai para a direita. O Senhor está dizendo que é assim, eu faço diferente. E outra coisa, eu faço diferente nos olhares dos outros, mas nos porões da minha casa, nos corredores da minha alma,
eu faço exatamente o contrário ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu não te amo. Sou uma farsa religiosa, mas não sou uma pessoa que te ama. Porque se eu te amasse, eu sofreria a bofetada como o Senhor sofreu. Mas como eu não te amo e nem quero ser igual ao Senhor, eu prefiro ser um religioso acreditando que vou para o céu. Afinal, eu vim para a igreja. Entendeu o erro? Se você não era a igreja quando saiu de casa, você não pode ter vindo para a igreja. A gente veio para esse prédio para cultuar o Senhor, igreja reunida, mas nunca vim para a igreja. Isso é uma contradição. Glória a Deus, irmãos. Então, a outra face é uma questão de ser ferido por fora, mas jamais danificado por dentro. A outra face é a prova clara de que o ferida externa não danificou a essência. Sabe por que danificou a essência? Porque ainda não é Cristo. Fala a verdade que muitos de nós estamos adoecidos por causa dos outros. Fala a verdade que muitos de nós estamos aqui carregando ódio por causa das coisas que nos fizeram. E a gente está querendo cura como? Com remédio? Você acha que isso a gente encontra na farmácia? Sério? Qual remédio? Ou seria uma decisão hoje de oferecer a outra face? Porque essa sua doença, a minha, a nossa, que é o adoecimento dessa época, é exatamente porque a gente resiste em ser Cristo. A gente quer encontrar um jeito de dar certo. Nunca vai dar. Vamos para frente e encerrar. Você pode me dizer claramente assim, que face é essa? A face que existe oferecida. Deixa eu te explicar uma coisa, meu irmão. Reflita comigo. Igreja hoje é uma crítica à igreja moderna, é uma crítica à igreja dos dias de hoje? Sem dúvida. Não pense, tenha certeza, eu estou falando isso. Que a igreja moderna, a igreja atual, ela caiu em descrédito de tal forma que a gente nem acredita mais em que igreja a gente deve congregar. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe por que caiu em descrédito? Porque as igrejas levantaram um baluarte, levantaram uma bandeira de poder. Onde começou o erro? Quando começaram, na igreja primitiva, a perceber que poder atraía pessoas. Então, se eu disser que aqui tem poder, as pessoas vêm. Aqui tem mais poder do que a da vizinho. Não, desculpa, aqui tem mais poder do que outras igrejas. Que vai que ouviu, né? Vai que pega só essa frase. Então, aqui tem mais poder que lá. E assim, vem para cá, porque se a cura não aconteceu lá, acontece aqui. Porque aqui tem poder. E as comunidades ficaram conhecidas pelas comunidades do poder. Os pastores ficaram conhecidos como homens poderosos e cheios de poder. Então isso deu ibope, isso lotou igrejas. E um bando de gente ignorante enche essas igrejas. A igreja nunca foi, irmãos, nunca foi comunidade de poder. A igreja é uma comunidade de virtude. A igreja não é poderosa, a igreja é virtuosa. Nós não fomos chamados a expressar poder de Deus, porque a própria criação já faz isso. Nós fomos chamados para externarmos as virtudes do Senhor. O Pedro, que levou a surra, ele escreveu isso no capítulo 2 da sua carta. Vós sois, verso 9. Raça eleita, verso 9, 1 Pedro 2,9, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí tem lá, a fim de, qual é o propósito? Proclamarmos o poder, não, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Igreja é uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real, é um povo eleito
para anunciar as virtudes dele. Como é que está acontecendo na minha casa? Como é que está acontecendo com meu irmão? Meu irmão me feriu. Mostre as virtudes do Senhor agora para ele. Simples. E sabe por que os nossos filhos estão cada vez mais desacreditando em igreja? Porque eles estão confundindo a igreja com prédio. E eles não queriam estar nesse prédio. Aliás, tem muito adulto que não quer estar aqui, está na balada. E tem muitos adultos aqui que sexta estava na balada. E se brincar ontem. Festa mundana é brincadeira. Isso é normal. Até a gente curte e divulga. Porque nós não temos a noção da identidade que nós temos. Por favor, irmão, estou falando de vocês, estou falando dos outros. Mostra as virtudes de Cristo aonde você vai. Mostra as virtudes do Senhor. Você foi retirado das trevas, não foi? Porque nas trevas você agia assim, falava assim, fofocava assim, você tinha essa ira, você tinha essa raiva, você tinha essa depressão, você tinha esse senso de centro de mundo, você tinha tudo isso nas trevas. Eu te removi para a minha luz e hoje você não tem mais dúvida. Então agora, na minha luz, você vai proclamar as minhas virtudes. Em quem? Em quem te dá bofetada a hora. Porque é isso, para isso que eu te chamei. Porque deram bofetada no meu filho, deram um murro no meu filho. O que você acha que vão fazer com você? Porque a noção é que a gente vê Cristo levando murro, soco, bofetada, e para nós é outra escala. Mas que raio de cristianismo é esse? Que o Cristo nosso, Senhor, o Cristo nosso exemplo, passou o que passou, e nós queremos um vidão. Mas que evangelho maluco é esse? Tem que ser sabor de mel mesmo, filho, porque sabor de cálice amargo não é. Gálatas 1, 15 e 16. O apóstolo Paulo diz assim: eu fui separado pelo Senhor. Gálatas 1, 15 e 16. Eu fui separado pelo meu Senhor. Aprove Ele revelar o seu Filho em mim. Meus irmãos, a gente tem noção desse versículo? Revelar seu Filho em mim. Nós não somos uma comunidade de poder, gente. Nós somos uma comunidade de virtudes. Caminhando para encerrar. Sabe por que então existe? Se você estiver fazendo essa pergunta, então por que Deus permite tantas igrejas e tantos enganadores? Sabe por que Deus permite tantos templos lotados, com tantos pastores na mídia, televisão, internacionalmente? Sabe por quê? Sabe por que tantas religiões afloram de um dia para a noite? Cristo explicou isso. Está em 2 Tessalonicenses, caso você não saiba. Quer me acompanhar? 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses. Desculpe, Paulo explicou isso. 2 Tessalonicenses 2. A partir do versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já está operando. Isso aqui há 2000 anos atrás, Paulo falou isso. Imagine hoje. O mistério da iniquidade já opera. E está aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Isso é a ordem do Senhor. Então será de fato revelado o iníquo, isso é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, aí ele vai dizer, vamos pensar aqui com quem vai ser o anticristo. O iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Com virtude? Com todo poder. E sinais. E prodígios da mentira.
e com todo o engano da injustiça aos que perecem. Por quê? Porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles não querem a verdade. É por esse motivo, gente, que Deus lhe manda a operação do erro. Então quer dizer que lá é cura genuína? É cura genuína. Para quê? Para que as pessoas cada vez mais acreditem em mentira. É Deus quem está fazendo isso. Você acredita, irmãos? Eles vão dar crédito à mentira, porque sempre foi isso que eles quiseram. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitam-se com a injustiça. Mas ali tem muito poder, sem dúvida. Só não tem virtude. Ali tem muitos milagres, não duvide disso. Só não tem uma virtude. E eu não estou onde tem poder. O poder é exatamente uma ação minha para fazer com que aqueles que nunca quiseram revelar as minhas virtudes continuem sendo enganados de mal a pior. Toda igreja que tem milagre, poder, está errada. Eu não disse isso. Eu só disse que a igreja não é comunidade de poder. Ela é comunidade de virtudes. E a virtude não tem poder maior. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Ponto? Não. Para converter um pecador em um salvo. É o Evangelho que é o poder, porque é Ele que revela as virtudes. Amém? Nós temos aqui revelado que a ação do Senhor mesmo no juízo, no final dos tempos, é fazer com que as pessoas não entendam o Evangelho. A palavra do meu coração assim para vocês, para os meus filhos, para a minha família, como se eu estivesse falando em casa. Satanás, essa eficácia de Satanás, a operação do iníquo, já capturou o seu tempo. Nosso tempo. Até porque a gente não tem mais tempo para nada. E segundo, ele já capturou a nossa consciência, porque nós somos viciados em internet. Hoje, o cenário para o anticristo está absolutamente pronto. Porque, primeiro, nós não temos tempo. Segundo, a gente não pensa mais. O que põe em internet a gente acredita. Aliás, eu acho que 90% da igreja evangélica hoje consome YouTube. Eu sei que eu não prego sozinho nessa igreja. E nem tenho dúvida disso. Eu não sou a única fonte de instrução na sua vida. Tem um monte de YouTube aí que você escuta. Em busca de quê? Querendo o quê? Saber o quê? Que alguém concorde com o que você quer. Então é o seguinte. A captura da cabeça já funcionou. Porque a gente não pensa. A gente terceirizou uma consciência. E segundo, a gente não tem mais tempo. Automaticamente, quando Jesus vier, ele jamais vai ser percebido. Porque nós não temos mais a sensibilidade de que Jesus está voltando. Porque nós estamos ocupados e sem uma consciência cristã. É quando Jesus disse, estão se casando e dando-se em casamento, comprando e vendendo, fazendo todos os seus movimentos de vida, mas não perceberão quando eu vier. Sabe te dizer uma coisa? Os nossos adolescentes hoje, se a gente não correr contra o tempo, eles estão perdidos. Continua na sua vidinha. Continue numa vidinha de igreja, assim, curtindo, brincando com o mundo. Se fosse pelos nossos filhos, pelo menos pelos nossos filhos, a gente tomava uma outra posição. Mas nem por isso. O amor por eles fala mais do que os nossos desejos. Vai ter que ser feito o que eu quero. As igrejas estão se acabando, irmãos, apesar de lotadas. Por isso que aqui é um auditório. A igreja está no meio. O Senhor e os seus anjos sabem quem são. E quando Ele vier, Ele vai dar ordem aos anjos, dizendo, recolham os meus. E os anjos já sabem. Há anjos nesse lugar aqui, é bíblico, que eles sabem quem são e quem não são. Sabe por que existe batalha espiritual no culto? Não é porque o pastor está em pecado. É porque aqui, nem todos, em qualquer outro auditório, pertencem ao Senhor. Porque auditório é uma coisa, igreja é outra. Por isso que a gente não veio para a igreja. A gente veio para um prédio. Quem veio para cá?
a igreja e outros que estão aprendendo hoje os valores do reino de Deus. Deus te abençoe. Deus visite sua casa com poder, que seja transformação para todos nós. Vamos ficar em pé, vamos orar.